Só 6% do lixo em Porto Alegre é reciclado. Isso é muito pouco. Lixo seco e lixo orgânico são enviados para os aterros sanitários. E se a gente separasse tudo bem direitinho, 100% desse lixo destinado de forma errada para os aterros sanitários podia ser reciclado. Isso tem um nome, é economia circular. Então tá começando a nossa conversa. Eu proponho uma revolução no pensar o consumo a partir desse papo. Eu tô aqui no meio da natureza, no meio da floresta. Mentira, a cidade é logo ali, ó. Meu nome é Samantha, moro no centro de Porto Alegre e eu sou uma vítima do consumismo. Esse registro é mais pra falar sobre consumos, né? E tá bom. Eu sei que não tem como falar sobre veganismo, sobre minimalismo de consumo, sobre separação de lixo, sem ficar parecendo privilegiado e até com algum ar de arrogância, porque são assuntos polêmicos, mas são assuntos polêmicos que não deveriam ser. Então eu quero desmitificar essa ideia de que ser ambientalmente engajado é coisa de gente mala, de gente rica ou de gente privilegiada, a partir dos relatos pessoais de cada participante entrevistado. Gente de esquerda, gente como a gente, proletariado. E traçar uma linha que une os ativismos sociais individuais dessas pessoas aos ativismos ambientais que eu proponho com esse documentário. Então vem comigo. Não tem nenhum tipo de separação do lixo nem nada. Até penso que deveria ter e que eu poderia fazer. Mas você vai comprar embalagem. Eu tento comprar as embalagens maiores porque gasta menos, tem por mais do que as embalagens pequenininhas, com uma dose mais unitária. Tento comprar com a dose de grande quantidade, para que eu não tenha que gerar muitas embalagens de lixo. É imprescindível que a gente fale sobre os nossos consumos, apesar da gente saber que a renda é concentrada na mão de poucas pessoas. A gente sabe que isso é um problema social e ambiental. A gente sabe que a gente tem como resolver. Esse é talvez o grande questionamento do trabalho. O que leva a gente a consumir da forma viciada que a gente consome? E como que a gente pode quebrar com essa cadeia? Passa também pela questão de comer carne. A gente que tem um pouco mais de possibilidade de consumir esses produtos veganos e orgânicos, a gente tinha que estimular realmente esse mercado, porque é um mercado do futuro, e fazer parte dele de forma sistêmica. Mas a gente gosta da feira orgânica, a gente tá ali, se a gente pode, a gente tá ali. E a gente luta para que todo mundo possa estar ali. A feira se transformou numa deliciosa sopa. Cada corpo funciona de uma maneira diferente. O seu corpo funciona de um jeito único. Falar sobre aprisionamento pode ser muito mais difícil do que eu imaginei. E ainda mais num período tão delicado como é esse que a gente acabou de viver e que a gente ainda tá terminando de viver, né? Que é o período da Covid-19. Eu posso te filmar saindo? Pode. Eu senti um pouco de medo, talvez, não sei. Quando tu entrou na caixa, tu sentiu medo? Não, no começo não, mas depois sim. Começou a ficar quente e daí os pássaros começaram a fazer barulhos. E as pessoas entrando na loja me deu um pouco de pânico. Aquele monte de gente amontoado. Eu imaginei que eu iria me sentir sufocada, mas não foi o caso. Meu pai tinha pego uma vez no João Bolão, lá de casa, uma cocota. E ela ficava presa, por mais que ela tivesse asa. Acho que representa muita coisa. Principalmente o gênero feminino, né? Que tem muito potencial para alcançar, mas de alguma forma sempre é presa em algum instante da vida.
a cada momento que tava chorando ou que tava sentindo a água assim percorrer o corpo, ou enfim, que estava sentado, que estava entediada, pra mim foi muito empático. Eu sei que isso é muito um discurso que tá meio em voga hoje em dia. Algumas pessoas, digamos assim, lutam de certa forma contra isso, tentam minimizar as minorias, isso é meio estranho, mas enfim. Por ser gay, eu não me sinto totalmente livre. Eu sou casado, isso já é uma conquista, porém eu não me sinto totalmente livre pra ser quem eu sou. Eu com meu marido, o Thiago, a gente não anda de mãos dadas na rua, coisa que qualquer casal hétero ande. Por mais que algumas pessoas falem, mas não é, façam o que vocês quiserem entre quatro paredes. Mas eu não tô falando de me beijar, isso aí é uma coisa que não acontece em público. Na verdade, até amigos nossos talvez nunca tenham nos visto a gente se beijando. Tem amigos nossos que eu acho que nunca viu a gente dando um selinho, por exemplo. Porque a gente não se sente livre, seguro pra isso. Eu quero poder chegar num momento da minha vida em que eu não precise mais me estressar com o fato de eu ser mulher, sabe? E não precisar me estressar pelas pessoas que eu gosto sofrerem preconceitos que não fazem nenhum sentido existirem ainda, sabe? A gente não se sente livre pra fazer coisas do dia a dia, a gente fica preso no trabalho e por aí vai, é um looping de vários aspectos da nossa vida. Então não me sinto livre. De certa forma eu sempre me senti presa. Né? E eu vejo isso muito na minha profissão. Minha profissão é uma profissão ainda muito machista, muito conservadora. Se eu fosse estagiária rica, eu acho que ela me trataria diferente, porque ela sabe que eu não preciso daquilo, que qualquer coisa eu podia sair fora e conseguir estágio em outro lugar, porque seria bem mais fácil, né? Mas como eu dependia de um salário, ela ia fazer e não ia estar nem aí, porque ela sabe que eu não ia pedir demissão, porque eu vou conseguir emprego aonde? Quando eu falo mais alto, eu digo pra alguém, não me interrompe o que eu tô falando, não tome a palavra agora. Ou eu sou, nossa, ela tá brabinha, ela é feminista, né? Então ou é um tom de deboche, né? Ou é um tom de começou o mimimi. Nunca é um tom de ela tá defendendo o direito dela, a palavra dela, o lugar dela, o espaço de fala dela. E sempre ligado muito à histeria, né? Como se, inclusive, se for pegar em contextos históricos, a histeria era uma doença vinculada às mulheres, né? Então, assim, a mulher, ela nunca tem um jeito de, por exemplo, se exaltar, porque ela vai ser histérica. Um homem exaltado, daqui a pouco ele é um cara batalhador, guerreiro, que vai lutar. Agora, a mulher não, ela vai ser necessariamente uma histérica, louca, que tá com os hormônios meio fora do prumo, que deve estar na TPM, né? Então, é sempre assim, até quando a gente tá lutando pelo nosso direito, pelo nosso espaço de fala, pela nossa liberdade, a gente é vista de uma forma pejorativa. E a liberdade sexual nem se fala, né? A gente tem uma objetificação da mulher muito grande, né? Eu como uma mulher bissexual e solteira, eu sinto muito isso. Então, se eu fico com uma menina, se saio com uma menina, se ela vem no meu apartamento, se sai com um cara, eu vejo que tem essa visão da minha família, das pessoas próximas de mim. Chegou a ponto do meu porteiro perguntar pra um cara com quem eu tava, porque ele viu mais de um cara circulando na minha casa. Então, assim, essa forma invasiva de que a sociedade ela entra na vida da mulher porque ela não se preocupa com a mulher como indivíduo. Eu cresci nos anos 90, então, vindo dessa geração ainda, que o bom era ver uma bunda da mulher na TV no domingo, né, a banheira do Gugu e tal, todo esse apelo ao corpo e toda essa ideia de mulher como objeto, ainda a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar em liberdade sexual feminina. Eu fui abusada fisicamente, assediada moralmente até os dias de hoje, no qual depois de 2 casamentos falidos eu não consigo mais manter relacionamento com ninguém. E talvez para mim a ave represente muito isso. Represente o fato de eu poder alcançar coisas bem melhores e não ver a possibilidade jamais
de voar, por conta das grades sociais que me prendem. Mas dentro da sociedade capitalista, tu te sente livre? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque ao mesmo tempo tu tem coisas que te aprisionam, sensações que te aprisionam. Por mais que tu queira liberdade, que tu tenha liberdade, tem pontos que tu não consegue. Tem pontos que tu não cabe. Não cabe ter liberdade. Tu acaba entrando na mesma caixinha. Quando tu pensa que tu saiu de uma, tu entrou numa caixinha maior, ou então tu entrou numa outra caixinha. E às vezes aí, num momento em que tu não tá de consciência, tu acaba sentindo um pouco de liberdade. Mas a partir do momento que tu cria consciência, tu percebe que tu ainda tá preso. E hoje em dia, com redes sociais, com tanta informação nossa na internet, que a gente nem sabe que a gente permitiu que tenha, as corporações capitalistas, né, como a gente falou de capitalismo aqui, elas conseguem ver o que a gente quer. Então, de acordo com o meu perfil, como eu sei, eu sou gay. Então, qual é o perfil de consumo desse tipo característico? Mas a gente acha que não, mas a gente se encaixa dentro de algum grupo característico, mas que a gente fuja disso. E esse grupo, eles vão ter afinidades e questões em comum. Então, eles tentam suprir o que a gente deseja, sendo que às vezes a gente nem deseja, a gente é levado a pensar que a gente deseja aquilo. É um padrão, tudo é uma imagem, a maioria das pessoas se trabalha com um padrão de corpo, um padrão de estilo, um estilo de vida, por exemplo, não deixa de ser um padrão. Um estilo de vida mais vegetariano é um padrão, um estilo de vida mais consumista é um padrão. O marketing, por exemplo, o que eu percebi foi que pegou todo o leque vegetariano, orgânico, e transformou numa situação extremamente cara e rentável para eles. E aí eu lavo nessa água que tem 27 agrotóxicos diferentes, no mínimo, que são só aqueles que foram testados. Então esse morango maravilhoso, sem agrotóxico dentro dele, está sendo pesteado pelo agrotóxico da água. Olha que merda, né? Que merda, né? Nós não temos liberdade para começo de conversa. Acho que a liberdade ela é uma ilusão. Ela é mais uma criação, talvez, do capitalismo, né, monetizada. Porque nós vivemos uma sociedade que a gente tem que seguir um padrão estético de beleza, né? Senão a gente é excluído, segregado, senão a gente não pertence a algum grupo. A gente tem que seguir um padrão financeiro, a gente tem determinados luxos que a gente acaba sendo obrigado, né? Mas a gente sendo convencido de uma forma imposta. E se a gente não alcança isso, a gente acaba se sentindo fracassado, frustrado. Então é uma forma de nos obrigar. E esses padrões de dinheiro, de riqueza, de beleza, de consumo, né? Porque não tudo isso é monetizado. Tu tem que ter o telefone da última marca que saiu, do último lançamento. Tu tem que ter um carro que tem ar-condicionado, direção hidráulica, que seja do ano. Tu tem que ter um corpo bonito, um shape legal. Eu vejo que essa prisão dos padrões de consumo, ela é baseada numa falsa liberdade, uma liberdade que não existe. Muitas vezes, quando eu saio para praticar um esporte, eu me questiono se eu tô praticando um esporte pela minha saúde ou porque tem um padrão de corpo que vai chegar no verão e eu quero estar com aquilo lá. Quando eu vou comprar uma roupa, eu me questiono se realmente eu preciso dela ou porque é mais um desejo que eu quero, um estresse que eu quero tirar do dia e porque a vitrine e o capitalismo e essa necessidade de a gente ter as coisas, elas me obrigam a adquirir aquilo. A gente acaba sendo envolvido pela embalagem, pela propaganda, pela falsa ideia de que aquilo vai te inserir num determinado grupo. E isso faz com que a gente seja rotineiramente preso com a ideia de uma falsa liberdade. A gente pode ver, inclusive, sei lá, as casas, né? Hoje a gente se fecha numa casa com segurança, com grade, com muro, para ser livre. Na época que eu tinha uns dread, eu tava com o Eduardo, a gente foi na Gaston, a gente ia comprar um tênis. E aí chegou no caixa, o tênis estava sem cadarço. Daí a gente desistiu. Só que dentro da mochila tinha um chocolate da Neg Bauer que tava com aquele coisinha que dispara o alarme, sabe? Uhum. E aí o gerente saiu da loja, atrás de nós, ali na Andradas, e pediu pra gente abrir a bolsa.
no hall, assim, de entrada da loja. A gente passou o chocolate na porta e disparou, né? Olha, eu vou dizer que gravar esse documentário foi uma pitada de estresse com uma pitada de muito amor por esse assunto. Nem de longe eu tô conseguindo terminar esse trabalho neste momento aqui. Ele não se encerra, ele só se desdobra a partir daqui. Foi a primeira conversa formal que eu tive com amigos meus e familiares a respeito de descarte de lixo, se sentir objeto de consumo na sociedade capitalista. Isso dá tanto pano para manga que não tem como terminar nesse trabalho. Então, muito obrigado por terem participado dessa primeira parte do projeto. Isso vai virar canal de YouTube e isso vai dar muito assunto ainda pela frente. Não quero ir.